바래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 Até a década de 70 do século XX, não era fácil viver em Itabaiana. A estrutura urbana era muito precária, a cidade pequena, a trama da malha urbana com poucas ruas e também um comércio que ainda não havia tomado aquele impulso que faz Itabaiana ser o município próspero e rico que é atualmente. Se viver na sede do município era assim, imagine nos povoados. Os sitiantes que viviam nos vários povoados tinham condições de vida de pouca salubridade. Era raro uma residência que tivesse banheiro e outras instalações sanitárias, além da dificuldade de ter vias de acesso regulares e confortáveis que fizesse com que as pessoas pudessem se deslocar do seu povoado até a sede do município, onde se comercializava o que era produzido. É sobre este tema que o escritor Antônio Saracura nos dá agora um depoimento de memórias. Porque no começo, o meu avô, Nicolás Norato, era um dos ricos, assim, tido como rico, porque era negociante, tinha depósito de fumo imenso, fornecia fumo para todos do estado de Sergipe. Então ele, que era de parte de mãe. Mas os Saracuras é um povo orgulhoso. Aliás, o povo da Terra Vermelha, o povo da cidade, eu digo isso em algum livro meu, não sei qual, acho que foi Tambores da Terra Vermelha. Cizinho de Bonerges, que era um bodegueiro, ele dizia: esse povo da Terra Vermelha é um povo distinto. Eles tinham os melhores cavalos, iam para a cidade parecendo que iam para uma missa, para uma votação. Eram todos, não era só meu pai, eram Sobral, eram os Máximos. Eram todos os donos desse sítio de Terra Vermelha, não tinham nada. Às vezes, para fazer a feira, tinha que fazer uma quarta de farinha. Assim, a casa da cidade, inicialmente era do meu avô, mas meu pai era muito orgulhoso. Aí ele comprou uma casa na rua na Cambira, e eu acho que eu era menino, porque na verdade a casa servia para amarrar também os cavalos no quintal. Então, a viagem de Terra Vermelha para a cidade, para Itabaiana, era feita em cavalo, ou a pé, se não tivesse cavalo, mas demorava muito. Meu pai ia de cavalo, e tinha que ter um lugar em Itabaiana para guardar o cavalo. E papai tinha outros irmãos que também precisavam de um espaço, então ele comprou a casa, liberou o quintal. Então, no sábado, tinha uns 3 ou 4 cavalos amarrados lá no quintal, e a gente levava um fechinho de lenha na cabeça quando ia. Minha mãe às vezes ia no sábado para voltar no domingo de manhã, depois da missa, porque a mãe era muito religiosa. Meu pai não era muito assim favorável a essa religiosidade toda, não, achava que atrapalhava, mas fazer o quê? Aí a gente levava um fechinho na cabeça e para tomar o café de noite, papai vinha embora. Então a casa de rancho tem desde eu garotinho, pequeno. Eu fui para a cidade já com uns 6 ou 7 anos, é que eu fui para a cidade a primeira vez. Tem gente lá na Terra Vermelha, na época que eu morava lá, que nunca, com 14 anos, que nunca tinha ido em Itabaiana. Mas era uma época muito atrasada. Depois é que começou a se desenvolver mais. Rádio apareceu depois também. Bom, era uma casa simples. No caso, era um terreno bem largo, na Rua do Futuro, que é a Rua Antônio Dutra atualmente. A outra rua era Vitória, General Siqueira. Depois meu pai comprou uma casa lá, que foi de Fulgêncio, que foi de Zé de Faustino. A outra, que era o pai de Zé Carlos Machado, esse pessoal todo aí, que é primo de mamãe. Aí essa casa era uma casa, tinha uma sala grande na frente, que papai, quando tinha cereais, por exemplo, inhame, a safra de inhame, aí ele podia vender no sítio ao comprador, mas se não conseguisse comprador, ele guardava lá nesse lugar. Aí botava lá na sala da frente, grande, que tinha os armadores de rede para dormir, tinha um quarto e tinha um quintal. E um banheirozinho, um sanitáriozinho. No caso nosso, naquela época em Itabaiana, muita casa não tinha sanitário, o pessoal fazia no buraco. O sanitário nosso,
um buraco solto. Era coberto, mas tinha uma tábua. E tinha lá meu nome. Lá embaixo ficava as muriçocas, milhares e milhões de muriçoca e o material, dejetos lá embaixo. Aí a tábua ficava cocorado na tábua e mandava ver. Se escorregasse da tábua, se bem que era tábua bem firme. Então, isso era bem no começo. Depois a coisa foi, falei, apareceu um cara lá no sítio, que era primo da gente, Mané Aleijado, e até no sítio começou a ter sanitário depois dele, irrigação, que ele furava poço artesiano, motor em casa de farinha, que ele inventou o motor para botar na casa de farinha. Ele foi na JAP, uma fábrica de motor em São Paulo, que ele não prestava para trabalhar na enxada, o pai discriminava porque ele tinha os pezinhos, depois consertou. Aí ele virou um mecânico de alta, findou o mais rico da família. É como se fosse um modificador de cultura do mundo lá. A gente vinha de Terra Vermelha, entrava numa ruazinha que era chamada a Rua das Paneleiras, que era um monte de barraquinho onde se fabricava panela, e tinha as panelas secando. Depois tinha outro trecho que era os fazedores de fósforo. Tinha um monte de engradado de caixa de fósforo, secando também, que eles pintavam em cima com um produto lá químico. E a gente passava ali a pé, debaixo de mutuca, entrava naquela rua sem calçamento. E logo depois era a rua onde a gente tinha a nossa casa, que hoje em dia é no centro da cidade, era quase na periferia. E eu só conhecia dali até a feira. O mais longe que eu conhecia depois da feira era a sapataria de Bahia, que era o cara que fabricava as alpercatas em Itabaiana naquela época, que era famosa, que só comprava os tabaréus, e só comprava os tabaréus bem de vidro, porque era caro uma alpercata daquela. Custava uns R$10 mais ou menos, sei lá quanto, sei lá, uns 50. Então, e depois da feira, a feira era acho que, se não me engano, a feira era na Praça da Matriz ainda, uma praça grande e ampla, ou na outra, não sei, não estou lembrando direito. E tinha a farmácia ali, que eu conhecia bem, tinha o cinema de Zeca Mesquita, que era o cinema popular, o do padre não tinha ainda. Tinha a farmácia de Oliveirinha, a farmácia de Tênis, que era onde a gente fazia as consultas da gente. Para frente a gente sabia que tinha outras farmácias, outra farmácia que eu não sabia onde era. Não tinha calçamento nenhum, era barro. Meu avô morava na Rua de Vitória, meu avô, o Nicolau de Noraca, que era uma casa imensa, o avô de minha mãe. O avô materno de minha mãe, que era o pessoal do fumo, que mexia com fumo. Até os filhos de Ribeirópolis, muita gente tem lá. Então era uma cidadezinha pequena. E tinha a igreja, que era a mesma igreja, que também eram os lugares que a gente ia. Era a igreja, e na praça da igreja tinha o doutor não sei se na praça da igreja, na Rua do Futuro tinha o doutor Pedro, que era o doutor que a farmácia, quando não resolvia, mandava a gente para lá, que eu fiquei internado lá um período, na casa dele inclusive, Pedro Garcia Moreno. E que eu me lembro da cidade de Itabaiana, tinha, mais na frente, tinha um armarinho Tentem, de Fefi, que eu me lembro dele, mas eu acho que já estava grande um pouquinho, que vendia tudo que era coisas assim para dentro de casa, utilidades para dentro de casa. Tinha algumas, na Praça da Feira tinha, se não me engano era o Viedo, que tinha uma casa de tecido. Zé Crispim tinha outra casa de tecido. O pai, Zé Cudifran, Zé de Faustino, tinha uma outra também que vendia roupa. Tem mais umas casas de tecido lá. E que eu me lembre, a cidade era esse mundo aí.